Olá pessoal, sejam bem-vindos à segunda parte da primeira aula da disciplina de Planejamento de Experimentos em Engenharia. Então, nessa aula, a gente vai comentar um pouco sobre algumas medidas que são chamadas de medidas resumo, né, que são medidas que possam resumir ainda mais um conjunto de dados. Né? Se a gente relembrar um pouco, na aula passada, a gente acabou trabalhando, né, com algumas representações gráficas, né, como por exemplo o histograma, né, e também nós trabalhamos com algumas tabelas de frequências, né, que seriam medidas, né, descritivas para se retirar as primeiras informações de um conjunto de dados. Tá? Então agora a nossa ideia é tentar resumir ainda mais essas informações, né, dos dados. Por exemplo, resumir isso num único valor, né, num único valor. E será que isso é possível? É possível sim. Né? E essas medidas são chamadas, então, na literatura como medidas resumo. E elas são classificadas em duas. Né? Então, a gente tem as medidas de posição central, que são aquelas que vão nos dar uma ideia do centro do conjunto de dados, né? E a segunda, chamada de medidas de dispersão, que, como o nome já está dizendo, vai nos dar uma ideia da variação, da variabilidade que existe, então, nesses dados. Tá? Então, a medida de posição central, né, na verdade, existem três. A gente sempre trabalha com a média, né, da amostra, tá? Com a mediana e com a moda. Tá? A moda é uma medida que a gente vai comentar muito pouco. Né? E o que mais a gente vai falar nessa aula é sobre a média e a mediana, né? E por que a gente às vezes tem que usar uma no lugar da outra, ou se pode usar as duas, né? Quais são as suas interpretações e tudo mais. Então, a principal medida para descrever o centro de um conjunto de dados é a média amostral. Né? Então, a gente está pensando, a gente tem um conjunto de dados, né, que foi coletado via um experimento, e a gente quer retirar, então, a média. Né? Então, a média amostral é nada mais nada menos que uma média aritmética, tá? A mais simples de todas, né? Lembrando que a gente tem vários tipos de médias aí. A gente pode ter média geométrica, média harmônica, né? Mas a gente tá média ponderada, mas a gente vai trabalhar com a mais simples delas, que é a média amostral, né? A média aritmética. Então, se a gente tomar n valores, né, x1 até xn são valores observados de uma variável, né? A média amostral, que é representada por esse símbolo, tá? É um x e uma barra, né? Então lê-se x barra, ela é definida pela somatória, né, dos valores observados dividido por n, né, dividido pelo total de dados que tem nessa amostra. Então, muito simples, né? Todo mundo acha que um dia já tirou a média para alguma coisa. Então, vamos ver um exemplo simples, tá? Só para a gente acabar comentando, né? Então, por exemplo, notas das provas dos alunos, de um aluno da UEL, tá? Então, imagina que um aluno da UEL fez 5 provas e tirou essas notas aqui. Na primeira prova ele tirou 6, na segunda 4, na terceira 5, na quarta 4 e na quinta prova ele tirou 6. E se eu perguntar, né, se for uma média que não é ponderada nada, né, uma média simples, qual é a média desse aluno? Ora, a média, então, a média amostral para nós seria o x barra, que é somar todos os valores aqui, né? Então, somando esses valores vai dar de 25, dividido por 5, porque nós temos 5 dados, logo, né, x barra é igual a 5. Tá? Então, ou seja, a média é nada mais um valor que vai representar, né, a informação desses dados. Então, quando você fala, olha, o tempo médio é igual a 5, né, quer dizer que você está informando de entre todos os dados que nós temos, né, coletados, a informação média daquela variável é 5. Né? Então, ele te traz uma informação, tá? Né? Te traz uma informação em geral do centro, né? Central. Tá? Bom, então, assim, ela é considerada a melhor medida de centro, né? E por quê? Porque ela possui boas propriedades matemáticas, tá, pessoal? Então é por isso.
né? Então, usa-se muito a média, né? A gente sempre ouve falar o comprimento médio, o tempo médio, né? Hoje em dia, existem estudos que se diz, ó, qual é o tempo médio de internação de um indivíduo que contraiu a Covid-19, né? Então, para a questão do estudo de hospitalizações e quantidade de leitos, é essencial saber qual é o tempo médio que o indivíduo fica na UTI, né? Para você poder se programar, ou mesmo na enfermaria, né? Então, a média é uma medida que possa estar representando os dados, né? Então, veja bem, a gente não acaba enxergando quem são os dados, né? A gente acaba somente tendo como informação o seu valor médio, né? E assim, qual é o grande problema da média, né? Ela nos ajuda muito, né, a chegar a várias conclusões, porém, ela pode ser falha algumas vezes, né? Então, algumas vezes a média pode falhar. E quando que ela vai falhar? Ela vai falhar, pessoal, quando existir no conjunto de dados, né, valores que são muito afastados da maioria desses dados, né, que são os chamados aí valores extremos, valores aberrantes, né, valores influentes, ou também popularmente ditos como outliers, né, que é um termo em inglês que representa pontos muito destacados da maioria, né? Então, e isso acontece de forma bem corrente, né? Recorrente, por exemplo. Imagina que você tem uma sala de aula que possui alunos e vamos supor que dentro dessa sala você tem alturas, né? Que estão variando aí, vamos pegar aqui de 1,60 m até 1,80 m, né? Daí eu pergunto, qual é a média? Calculando-se a média, vamos supor que daria então aí 1,69 m, 1,70 m, tá? Essa é a média, ok. Vamos supor agora que aí, dentre esse conjunto de dados, vamos supor um conjunto de dados aí de 30 alunos, que soma-se a essa amostra mais 4 pessoas que são jogadores de basquete, né? Que tem aí mais de 2 metros, né? Uns 2,10 metros, 2,15 metros, né? Então, o que pode acontecer com essa média? Essa média, muito possivelmente, que ela vai ser arrastada, ela vai ser influenciada por esses valores que são destacados da grande maioria dos dados, né? E, acontecendo isso, pode fazer com que a informação que a gente passe, né? A informação sobre a média, não represente aquele conjunto de dados, não represente aquela amostra, né, de fato. Imagina que você recalcula depois a média com esses 4 valores aí acima de 2 metros e a média da amostra deu, sei lá, 1,82 m, tá? Então, assim, a maioria dos dados chegou até 1,80 m, né? Ou 180 centímetros, mas a média deu 1,82 m. Então, ou seja, essa média não representa, de fato, os indivíduos que estão calculando, né? Porque ela é altamente influenciável por esses valores, tá? Então, tanto os valores altos quanto baixos, né, pode afetar a média. Então, ela é falha, né, nessas situações, né? Então, vamos tentar ver por um exemplo. Então, imagine agora que a gente tem um outro banco de dados qualquer se vocês observarem, são os mesmos valores, mas nesse último eu troquei por 50, tá? Então, um banco de dados qualquer, não precisa ser nota aqui não. Então, agora, como que a gente calcula a média dessa amostra? Calculando a média agora, ó, né, fica essa soma mais 50 dividido por 5, né, porque a gente tem 5 valores. Então, olha só, um valor que é muito maior, né, é basicamente aí 10 vezes, né, 9 vezes maior, que é maior que o restante dos dados aí, né? Pode pegar 8 a 9 vezes aí, tá? Bom, então, fazendo essa média, olha o valor que deu de x barra. X barra deu 13,8. Então, vejam só, é justamente isso que eu quis dizer, né, quando eu tentei fazer uma analogia lá com a altura das pessoas, né, dos alunos numa sala de aula. Porque, veja bem, a maioria dos dados aqui, né, esses 4 valores, não chegam nem próximo de 13,8. E por que deu esse valor 13
4,8? Porque justamente a média, que antes estava aqui, né, mais ou menos, né, que era 6, estava aqui, foi altamente influenciada por esse valor aqui, que é um valor extremo, tá? Então, né, ou pelo menos aparenta ser um valor extremo, né? Então, o que a gente pode concluir disso? Que a média foi afetada porque necessariamente parece que tem um valor aí que é muito alto, né? Então, algumas questões podem surgir agora nesse ponto, né? E quais são essas questões? As questões são, né, o que a gente pode pensar? Olha, será que o valor x igual a 50 é um valor extremo, né? É um valor aberrante? Como que a gente pode concluir isso, né? Então, quer dizer, será que ela é, né? A pergunta, será que x igual a 50 é um valor extremo? Essa é a primeira pergunta. A segunda, como podemos identificar então um valor extremo, né? Um valor influente, né? Ou seja, que influencia a média. Como que a gente pode talvez fazer isso, né? Então, a partir dessas ideias, né, que a gente pode tentar pensar, né? Então, assim, é razoável observar que a média talvez não seja a melhor medida para representar a informação central desses dados que estão aqui, né? Porque ela vai falhar, por exemplo, quando o x aqui, né, o valor observado, for igual a 50. Né? Então, assim, existem algumas características, algumas variáveis que se estudam, como, por exemplo, distribuição de renda, né? Que se você estudar a distribuição de renda média, né, a renda média vai ter problemas, né? Porque a gente sabe que existem poucos indivíduos, por exemplo, num país que concentra muita riqueza, e quando você olha na distribuição média, isso pode ser falha, tá? Então, a questão é, né, o que a gente pode fazer para contornar essas questões, né? Claro que seria interessante entender como se identifica um valor extremo, né? E também se esse valor x igual a 50, que aparentemente é um valor extremo, né? Se ele, como que a gente pode talvez ter mais propriedade para confirmar isso, tá? Então, quem vai resolver o nosso problema é a mediana, tá? Então, a mediana, que tem essa anotação aqui, ó, MD, ela é uma medida de centro, uma medida descritiva, né, a partir de um conjunto de dados ordenado, tá? Então, a partir de um conjunto de dados ordenado, a gente sabe que a mediana é aquele valor na qual ela divide um conjunto de dados bem ao meio, né, em duas partes iguais. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o valor da mediana para trás, a gente tem 50% dos dados ali. E o valor da mediana para frente, a gente tem outros 50% dos dados, tá? Então, ela é uma medida de centro que vai dividir os dados na metade. E, nesse sentido, ela não é influenciável, por qualquer valor extremo, seja ele alto, seja ele muito baixo, tá? Então, a ideia é mais ou menos o seguinte, né? Assim, existe uma fórmula, tá, para se calcular a mediana, né? Isso aqui se a gente fosse fazer na mão, tá? Mas nós vamos utilizar o software R para isso, né? Em breve a gente vai começar a trabalhar com ele. Né? Então, num primeiro momento, vamos tentar ver como que a gente calcula isso na mão, tá? Bom, vamos lá então, né? Então, bom, a mediana é o seguinte, né? Ela na verdade, ela vai nos informar a posição, né? Ela nos dá uma posição e aí a gente tem que identificar nos dados qual é essa posição, tá? Então, por exemplo, se o n for ímpar, a gente usa a posição, né? Lembra que os dados precisam estar ordenados, né, em ordem crescente, do menor para o maior. Então, ele vai identificar uma posição e aí você substitui, né, com o índice n mais 1 sobre 2, né? Então, por exemplo, imagina que o n é igual a 10, tá? Desculpa, 11, né? Vamos pegar o n é ímpar, 11. Então, n igual a 11, 11 mais 1, 12, 12 dividido por 2, 6. Então, a posição x6 é a posição que representa a mediana.
Caso o n for par, então na verdade a gente não vai encontrar a mediana como uma posição exata no conjunto de dados, né? Então a gente vai tomar uma média entre os dois valores centrais desses dados ordenados que vão aí representar o seu valor. Então seria, por exemplo, um x n sobre 2 mais uma posição x n sobre 2 somado 1, né? E tirado essa média. Tá? Então vamos ver no nosso exemplinho das notas como que a gente calcula a mediana. Então o primeiro passo é deixar esse banco de dados aqui ordenado. Tá? Então ordenando os dados a gente teria, ó, x1 é o primeiro valor ordenado, x2 o segundo, né? Aqui no caso se repete, né? O x3 é o terceiro, o x4 e o x5. Então observe que os dados estão ordenados do menor para o maior. Né? A partir de agora, a gente pode usar a fórmula ou a gente pode tentar identificar qual é o valor que divide os dados ao meio, né? Então, vamos usar a fórmula para a gente ver, tá? Então, como n é ímpar, então a gente usaria essa expressão aqui, né? A mediana seria igual a essa posição aqui, tá? Então, como n é igual a 5, então a mediana é quem? Ó, é a posição x com índice n mais 1 sobre 2, n é igual a 5, 5 mais 1, 6 dividido por 2, x3. Então, a posição x3 é a posição cujo o dado será a mediana. Então, o x3 aqui está representado pelo número 5. Então, a gente diz que 5 é a mediana desse conjunto de dados. Tá? Então, a gente poderia, né, só destacando aí em vermelho que os dados estão ordenados. Observem, pessoal, que a gente não precisaria, né? Se você destacar exatamente os 5 aqui, observa que tem 50% dos dados restantes estão atrás desses valores, ó, 2 dados, né? E os outros 50% estão à frente desse valor, né? Que são esses outros 2 dados aqui. Tá? Então, ela divide exatamente ao meio esse conjunto de dados. Tá? Né? E pessoal, tem uma questão, né? Alguém mais observador poderia pensar, o valor da média, né, de x barra foi exatamente igual ao valor da mediana, que é 5. Né? Então, assim, isso é uma coincidência? Alguém poderia levantar essa questão. Será que isso foi coincidência? Será que não? Será que a gente pode afirmar alguma coisa sobre a média da amostra e a mediana da amostra, né, quando elas são aproximadamente iguais? Né? Não vou falar igual, nesse caso foi igual, mas nem sempre isso vai acontecer. Quando elas forem aproximadamente iguais, será que a gente pode fazer algum tipo de afirmação? Né? Então, bom, vamos lá, né? Vamos tentar, então, entender o próximo exemplo, né? Que é retirando esse valor 6 e adicionando o 50, que poderia ser aquele possível valor extremo, né? E vamos ver o que acontece com a mediana, né? Se ela dá um valor também igual à média ou diferente, né? Então, tomando esse banco de dados aqui, né? O que a gente tem então? Ó, tomando esse banco de dados, a gente vai lá e ordena esses dados, né? Em ordem crescente do menor para o maior, e repetindo o mesmo procedimento, o que a gente observa? Que a mediana é igual a 5, ó. Ela não foi alterada, ou seja, aqui está a questão, né? Ela não foi alterada quando você teve na sua amostra um valor muito maior do que os outros, muito mais destacado, né? Então, o que comprova que ela não é influenciada por nenhum valor possivelmente extremo. Né? Então, observem que ela está bem no meio dos dados, né? Divide o conjunto de dados em 50% aí. Tá? Só que nesse caso, o que a gente observa? Né? A gente observa que a mediana, para esse banco de dados, foi muito diferente da média, né? Porque nesse caso a mediana continua sendo 5, mas quando a gente calculou a média, ela foi 13,8, né? Então são valores completamente diferentes. Né? Então o que dá para a gente concluir de tudo isso? Dá para concluir o seguinte, né? Que quando a média amostral e a mediana da amostra são diferentes, isso é um indicativo de que neste conjunto de dados, né, pode possuir
é um ponto extremo, um valor extremo, um valor influente ou um outlier, né? Pode existir um outlier, tá? Então, quando que a gente vai tentar pensar que é um indicativo, tá, pessoal? Ainda a gente não consegue cravar, né, que realmente isso um ponto extremo, tá? Mas o que a gente pode afirmar aqui? A gente pode falar o seguinte, ó, como x barra é diferente de é diferente da mediana, então existe um indicativo de que nesses dados aqui, né, existe um ponto influente. Está bem claro qual que é o ponto, né, porque a grande maioria aqui está em torno aí de 5, né, 5, 4, 6, enquanto que esse é 50, 10, quase 10 vezes mais aí, né. Agora, quando a média e a mediana forem praticamente iguais, né, ou que nem nesse primeiro exemplo aqui das notas, né, quando a média e a mediana forem iguais, então é um indicativo de que não há pontos influentes. Indicativo, tá, pessoal? Não dá para levar a ferro e fogo isso, a ser confirmatório. A gente só vai confirmar quando a gente estudar um outro tipo de gráfico ali para frente, né? Aí sim que a gente consegue validar. Então, assim, né, é claro que o igual aqui não é um igual matemático, né, que é exato, é aproximadamente. Então, às vezes, a mediana dá 5 e a média dá 5,2 ou dá 4,9, né? Então, é aproximadamente igual, tá? Então, ou seja, é algo já que a gente já pode estar informando e a gente já pode estar observando quando é interessante usar a média e quando não é, né? Quando será que se fosse só pensar nas medidas de posição. Quando será que seria interessante usar a média e quando seria interessante utilizar a mediana, tá? Então, claro, usar a média é quando os dados não têm pontos influentes, né? Porque senão a média será altamente influenciável, né? Então, são informações, né, que a gente acaba coletando disso. Ok? A outra medida que está aqui, pessoal, é a moda, mas a moda a gente não usa muito, tá? Pelo menos nessa disciplina, porque a moda ela é definida como né, tem aqui, ó, como a realização mais frequente de um conjunto de dados observados, né? Então, a moda é aquele valor que mais se repete nos dados, tá? Então, assim, ela é mais utilizada quando você trabalha com variáveis qualitativas, né? Variáveis em que se está classificando alguma coisa, tá? Então, num primeiro momento, como a gente vai trabalhar mais com variáveis quantitativas, então, a gente não vai se preocupar muito com a moda, né? Então, as medidas descritivas mais importantes para a gente aí de posição central é a média e a mediana, tá? Bom, passando adiante, né, nós temos então outras medidas, que são as medidas de dispersão, né? E por que a gente tem que conversar sobre as medidas de dispersão, tá? Porque é o seguinte, ó, vamos observar agora esse exemplo aqui. Esse exemplo em que agora a gente está estudando as notas não de um único aluno, mas de 3 alunos, tá? Então a gente tem o aluno A, B e C. Observem que o aluno A já é o aluno cujas notas a gente estava vindo estudando, né? Que é aquelas notas 6, 4, 5, 4, 6. O aluno B possui aqui todas as notas iguais, tirou 5 em todas as provas. E o aluno C é aquele que foi muito bem nas 2 primeiras, depois mais ou menos, né? E por fim foi muito mal nas 2 últimas, tá? Então, só para classificar, né, chamando o aluno a variável x das notas do aluno A y as notas do aluno B e a z as notas do aluno C, né? Então, o que a gente observa, pessoal? Que a média para esses 3 casos é a mesma, né? Então, a média daqui é 5, que a gente já calculou. A média do aluno B a gente nem precisava calcular, né? Dá 5. E a média do aluno C, né? Só somar 20 com 5, 25, dividido por 5 aqui também vai dar 5. Então, vejam bem que a média, né? E a gente poderia fazer a mediana também, tá? Se a gente encontrasse a mediana,
a gente ia observar que a mediana também é 5, tá? A mediana também é 5, ou seja, nesses 3 conjuntos de dados a gente não tem problemas de pontos influentes, tá? A gente não tem problemas de pontos influentes, né? Tá? Por quê? Porque média e mediana deu o mesmo valor, né? Então, se deu o mesmo valor, significa que é possível não existir nenhum ponto influente, nenhum ponto extremo, tá? Só que, apesar das médias serem iguais, né, a gente observa que essa informação, né, essa medida resumo, vamos dizer assim, não nos informa em nada quanto à variabilidade desses dados. Porque, convenhamos, ó, a gente observa que esses conjuntos de dados possuem variabilidades diferentes, né? O aluno B, né, se a gente olhar aqui para o aluno B, as notas não tem variabilidade alguma, né? No aluno C já tem a variabilidade aqui de 1, né? 1 ou 2 no máximo. O aluno C tem uma variabilidade aí já um pouco mais elevada, né? Então, a gente precisa de outras medidas, né, para tentar então acomodar essa variabilidade ou estudar essa variabilidade, né? E por que isso, pessoal? Porque é o seguinte, como eu estava dizendo para vocês, a média é a melhor medida de centro. Por ter boas propriedades matemáticas, então é mais interessante trabalhar com ela. É claro que o fato dela ter boas propriedades matemáticas não tira, né, a questão de que ela é falha muitas vezes. Então, uma boa ideia é tentar computar a variabilidade, né, porque pontos influentes, por exemplo, podem se destacar, né, podem produzir uma variabilidade excessiva. Então, essa variabilidade pode estar aí, de alguma forma ou de outra, impactando numa tomada de decisão futura, né? Imagina que você vai comparar médias de vários grupos, né? Então, a gente tem que tentar fazer com que esses grupos tenham variações próximas, tá? Então, essa aqui é a ideia, né, de se computar a variabilidade. Então, a primeira ideia, né, para quantificar a variabilidade foi o seguinte, né? Foi a gente tentar estudar, então, a diferença, né, de cada valor observado, tá? De cada valor observado, né? Cada valor observado pela sua média, tá? Então, se a gente acabasse fazendo isso, né, estudando o que a gente chama de desvio, então desvio nada mais é do que xi menos x barra, né? A gente pegar cada valor observado dos dados e subtrair a média, tá? Então a gente vai tentar fazer uma variabilidade, né, tentar quantificar então a variabilidade, a variação desses dados em relação a alguma coisa. E essa coisa vai ser a média, tá? Então, a gente toma, por exemplo, cada um desses valores, né, 6, e subtrai da média, 4 e subtrai da média, né? E a gente vai constituindo vários valores. Depois disso, naturalmente, a gente pode pensar numa soma, a soma desses desvios, né? E talvez a soma desses desvios possa nos dar, então, um número, né, um valor numérico que represente, então, a variabilidade desses dados, né? Então, a ideia nasce por aí, né? Então, a ideia aí nasce por aí, tá? Bom, então, o que a gente pode pensar, né? Então, a gente vai lá e estuda os desvios, né? Então, se a gente pegar aquele primeiro conjunto de dados, ó, a gente tem o desvio 1, que é x1 menos x barra, né? Então, o primeiro valor ali, tá? Que não precisa estar ordenado nesse caso, tá, pessoal? Então, você pega 6, subtrai da média, que é 5. 4, subtrai da média, assim sucessivamente, né? Então, a gente obtém, ó, x1 menos x barra dá 1, x2 menos x barra dá menos 1, né? Na sequência, claro, dos valores observados. x3 menos x barra dá 0, né? x4 menos x barra dá menos 1, né? Que a gente está fazendo esses valores. E, por fim, x5 menos x barra dá 1, tá? Ótimo. Então, a partir daí, a gente vai fazer a soma, né? A soma dos desvios, com uma ideia de obter um valor para quantificar a variação. Só que o que acontece quando a gente faz a soma, pessoal? Quando a gente soma, né? Quando a gente faz a soma dos DIs,
isso é igual a zero, tá? Né? Pode ser para N observações, não precisa ser só para essas 5, tá? E isso, pessoal, é em geral. É possível mostrar que a soma dos desvios, né, para N observações, ó, que seria xi menos x barra, sempre será igual a zero, né? Então, assim, é algo meio estranho, mas ao mesmo tempo é algo que você pensa, bom, isso não ajuda a gente de nada, porque a gente sabe que os dados estão variando, né? E a soma desses desvios, né, dessa diferença entre cada valor observado e a média, quando a gente faz essa soma, isso dá zero. Então isso torna um problema, porque isso faz com que a gente não tenha aí, uma maneira de quantificar essa variação. Então, uma das possíveis ideias é o quê? Né? É pensar, por que essa soma está dando zero? Ora, essa soma está dando zero porque está aparecendo valores positivos e negativos para esses desvios, né? Então, uma ideia possível é fazer com que esses valores negativos não apareçam mais, né? Se eles não aparecessem mais, aí a gente vai ter valores somente positivos e como a gente está somando, isso não se anularia. Tá? Então a ideia é elevar os desvios ao quadrado, tá? Então foi isso que foi pensado. Então a gente vai trabalhar com a soma dos desvios ao quadrado, né? E a partir daí a gente tem que essa soma sempre vai ser positiva, né? Sempre vai ser maior ou igual a zero, tá? Então fazendo isso, ó, a gente tem essa situação, né? A gente tem a soma dos desvios ao quadrado, ou a soma de xi menos x barra ao quadrado, tá? E isso daqui é a base, ou é o núcleo da primeira medida de dispersão que a gente estuda, tá? Que é a variância, né? É claro que não vai ser esse valor, tá? Porque esse valor aqui, né, é um valor que poderia ser muito alto, então a ideia é tentar tomar um valor em relação ao que? Aos dados, né? Então, o número que se toma, né, por causa de algumas dificuldades, né, e depois a gente está comparando a esses conjuntos de dados com diferentes observações, a ideia, então, é normalizar, né, é padronizar isso aqui por n-1, tá? Então, essa quantidade é expressa por n-1. Isso vem a ser o que a gente chama de variância, tá? Então, a variância amostral, que é designada pela letra S2, S ao quadrado, né? A variância que é designada S ao quadrado, ela fornece, então, a dispersão dos dados em torno do valor central, que no caso, para a gente, vai ser a média. Então, se a gente considerar N valores observados na amostra, uma média x barra, a variância é definida dessa maneira, ó. É o S quadrado igual a 1 sobre N menos 1, multiplicada a somatória dos desvios ao quadrado, tá? Então, se a gente calcular as variâncias para os alunos A, B e C, a gente vai acabar tendo algo nesse sentido, tá? Então, a gente teria lá N menos 1 aqui ficaria 4, né? Aqui dentro está a soma dos desvios ao quadrado, né? Então, fazendo essa conta aqui, daria 4 dividido por 4, a gente tem que a variância, então, do aluno A, né, S quadrado de A, é igual a 1. Do aluno B, pessoal, nem precisa fazer, né? Porque lembra, olha, o aluno B, o conjunto de dados é zero, né? Desculpa, o conjunto de dados possui os mesmos valores observados, né? Então, se você tomar sempre cada valor menos a média, vai dar zero, tá? Então, não tem necessidade de fazer. Então, ou seja, qual que é a variação dos dados do aluno B? Zero, né? Então, a variância é igual a zero. Tá? Então, ou seja, faz sentido, né? Faz sentido isso. E para o aluno C é a mesma ideia, tá? Então, para o aluno C ficaria 1 sobre n menos 1, que é 4. Então, a gente vai tomar lá cada valor observado, pega 10 menos 5, que é a média ao quadrado, mais o outro valor, 10 menos 5 ao quadrado, né? Depois 5 menos 5, 0 menos 5 e 0 menos 5, tá? Fazendo essas contas aqui, pessoal, cada quadrado desse daqui vai dar 25, né? E somando isso, então, 25 somado 4 vezes dá 100. 100 dividido por 4, 25. Então, a variância do aluno C é igual a 25, tá? É igual a 25. Bom,
Então, a partir daí, né, o que que a gente tem, né? Alguém pode pensar assim, bom, a variância do aluno A, para mim, tudo bem, faz sentido, né? Vamos voltar lá nos dados. A variância do aluno A e do aluno B faz sentido, porque olha só, aqui, se a gente olhar nesses dados, a variação está sendo o quê? De 1 ou de 2, né? No máximo. Então, a gente está pensando numa variação aí, né, dividido pelo total dos dados menos 1, tá? Deu 1, ok. A variação aqui é 0, faz, né, total sentido, porque não tem nenhuma variação. Agora, se a gente olhar os dados do aluno C, a gente observa que tem uma certa variabilidade aqui, ó, que vai de 0 a 10 no máximo, né? Uma variação de 10 aí, se a gente pensar na amplitude, né, da variação. A gente pensar na amplitude, né? E aí alguém pode pensar, agora a variância, qual que foi a variância do aluno C? 25, né? Então é um pouco estranho. Então, pessoal, a grande dificuldade da variância é essa, é a questão interpretativa. Por quê? Porque a dimensão desses dados, ó, como a gente está fazendo, a gente está subtraindo, então, cada valor observável da média está elevando ao quadrado, então a dimensão dos dados está, a dimensão da variância, na verdade, está ao quadrado da dimensão dos dados, né? Então isso causa o quê? Problemas, sérios problemas de interpretação, tá? Imagina que a gente tivesse a unidade de medida dos dados fossem, sei lá, centímetros. Então o valor da variância seria centímetros quadrados, né? Que seria a representação de uma área. E claro, você não consegue, são medidas que não são comparáveis, né? Uma área com um comprimento, né? Então, a gente tem que pensar numa solução, tá? E a solução que a gente encontra é a seguinte, né? A solução que a gente encontra é o seguinte. Então, se o problema da variância é que estamos ao quadrado da dimensão dos dados, ora, para a gente voltar na dimensão desses dados, basta o quê? Extrair a raiz quadrada, né? Basta extrair a raiz quadrada dos dados, certo? Então, extraindo a raiz quadrada, a gente acaba voltando na dimensão dos dados e aí a gente pode tentar interpretar esse resultado, né? E o que significa, então, extrair a raiz quadrada? Em estatística, extrair a raiz quadrada significa que a gente está padronizando algo, né? Então, a gente está padronizando quem? A gente está padronizando, ó, essa diferença, né? Que são os desvios. Então, os desvios padronizados ficou chamado como desvio padrão, tá? Então, por isso tem esse nome, porque é a raiz quadrada da variância. Então, o desvio padrão, que é designado pela letra S, esse sim é capaz de interpretar. A gente tem uma interpretação direta para ele, né? Então, a interpretação do desvio padrão é aquele valor, né? Aquele valor, é a variação em relação à média, né? Então, é quanto que está variando o seu valor, vai significar o quanto que os dados estão variando em relação à média. Tá? Ou seja, ele é uma espécie de desvio, né, de erro. Se a gente tentasse, por exemplo, informar a média, né, para um conjunto de dados. Quando a gente está informando a média, então a gente está cometendo um erro, né, porque os nossos dados não têm os valores da média em geral, né? Tem valores um pouco acima, um pouco abaixo, né? E quando a gente faz isso, apresenta a informação como a média, né? Então a gente está cometendo um erro. Esse erro é justamente o desvio padrão, tá? Mas a principal interpretação é o quanto que está variando em relação à média, né? É o valor cuja é representada aí, né? Representa uma variação em relação à média, tá? Então vamos ver no exemplo como que a gente faz isso, né? Então calculando o desvio padrão, a gente encontra então esses resultados, né? A raiz quadrada de 1 é 1, raiz quadrada de 0 é 0, raiz quadrada de 25 é 5. Né? Então a gente tem que o desvio padrão do aluno A é 1 ponto, né? Que seria a nota. O desvio padrão do aluno B é 0, porque não tem variação, e do aluno C seria 5. Né? Então aqui fica mais fácil
de interpretar, né? A interpretação da variabilidade dos dados, então, em relação à média amostral. Então, poderíamos dizer, né, que, por exemplo, que as notas das provas do aluno A possuem a variação de 1 ponto em relação à média amostral, que as notas das provas do aluno C possuem uma variação de 5 pontos em relação à sua média. Então, observe como que a gente ganha em informação, né? É o valor que nos dá a variação em relação à média. Isso é o desvio padrão, tá? Né? Tá certo? Então, o que a gente enxerga aqui na questão das medidas de dispersão? A variância é uma medida que, a partir dela, né, é uma medida para a gente tirar um valor que quantifica a variabilidade, porém ela não tem interpretação. Então, retirando a raiz quadrada, a gente padroniza os desvios, né, que é a base da variância, então temos o desvio padrão, e essa sim tem uma interpretação. Porém, o desvio padrão ele não é capaz de estar comparando, por exemplo, conjuntos de dados diferentes, né? Porque se você tomar um conjunto de dados com diferentes tamanhos, por exemplo, fica um pouco difícil de você comparar dizendo, né, olha, esse daqui vale 3 pontos em relação à média, esse daqui vale 2 pontos em relação à média. Mas se os dados tiverem valores, tamanhos diferentes, é um pouco complicado de a gente estar comparando isso, né? Então, para se comparar isso, desenvolveu-se a terceira e última medida de dispersão, que é o coeficiente de variação, o CV. O coeficiente de variação é uma medida de dispersão relativa, né? Ou seja, é uma medida de dispersão relativa, então a gente consegue acabar falando a variação em termos de porcentagem, né? E a partir disso a gente consegue fazer uma espécie de comparação entre os conjuntos de dados, por exemplo, né? Vale relembrar também que o coeficiente de variação é muito utilizado dentro da pesquisa experimental, porque a gente observa muito ele para saber se a variação daqueles nossos dados é muito alta ou muito baixa, né? Às vezes, quando se quer realizar um experimento, imagina num laboratório em que se tem as unidades experimentais são homogêneas, né? Então, o que a gente espera? A gente espera que tenha uma variação pequena desses dados, ou uma variação baixa, né? Já em experimentos que não são em laboratórios, por exemplo, lá na área da agronomia, em que os experimentos são em campo, né, a gente espera uma variação maior, um CV maior. Por quê? Porque às vezes a planta sofre a ação de um dia muito chuvoso, sofre a ação de um dia muito quente ou num dia muito frio, né, e tudo isso pode impactar na resposta que essa planta vai gerar, né? Então isso e essa resposta pode fazer com que a variação seja maior, né? Então o CV ele é definido como essa medida de dispersão relativa a x barra, né? Então o CV é calculado dessa maneira, é o desvio padrão dividido por x barra, tá? E claro que é um valor que não tem dimensão, tá? Porque, por exemplo, imagina que a unidade de medida dos dados é comprimento, é centímetro, né? E da média também, então, centímetro por centímetro aqui seria adimensional. Então, é um valor bruto, né? Que pode variar maior do que zero. Tá? E aqui, então, se você multiplicar o valor por 100, então você tem a variação aí em termos de porcentagem. E essa variação pode ser maior do que 100%, tá, pessoal? Se a gente tem um conjunto de dados com uma variabilidade muito alta, que tenha um desvio padrão muito maior do que a média, a gente vai ter um CV, né, com uma variação, por exemplo, de 150%, tá? Não tem problema algum, né? Então vamos ver como que a gente vai estar usando essa medida, né? Então assim, um critério que a gente pode seguir, tá, para a gente observar, para a gente poder comparar esses conjuntos de dados e talvez pensar se a variabilidade desses dados são alta, baixa ou intermediária, é criar um critério, tá? Então esse critério aqui é um critério genérico, tá, pessoal, que em geral pode ser utilizado na pesquisa experimental. Claro que essa questão de variabilidade alta, média, baixa, isso depende muito de cada área, tá? Então tem áreas que a gente vai encontrar
outras classificações. Então, por uma questão somente da disciplina, a gente vai adotar essa daqui. Então, aqui a gente vai considerar o seguinte: se o CV for menor do que 0,1, ou seja, o CV for menor do que 10%, a gente vai considerar que a variabilidade dos dados é baixa, né? Por outro lado, se o CV estiver entre 10% e 20%, a gente vai considerar intermediária. A variabilidade alta já é dada quando o CV estiver entre 20% e 30%, né? E ela vai ser alta quando for maior do que 30%, tá? Então, assim, né, como que ficaria isso no nosso exemplo, né? E depois a gente vai falar um pouco da interpretação baseada no CV, tá? Então, no nosso exemplo, a gente calcula da seguinte forma, né? O CV nada mais é do que quem? Do que o desvio padrão dividido pela média. Então, lembra que o desvio padrão da nota dos alunos do A, ó, o desvio padrão foi 1. E a média, o x barra, né? Cadê? Aqui atrás, ó, bem longe. O x barra do aluno A, ó, é 5, todas são 5, né? As médias são 5. Então, o que a gente tem aqui, ó? Então, a gente vai ter aqui que o primeiro coeficiente de variação do aluno A é 1 sobre 5, que é 0,2, que é 20%. Do aluno B é 0, né? Porque se o padrão é 0, então é 0. E o coeficiente de variação do aluno C é 1, ou seja, 100%, né? Porque você tem a média 5, e o padrão 5, tá? Então, assim, qual que é a interpretação? Então, a gente diz o seguinte, ó, que as notas do aluno A estão variando 20% em relação à média. Então, a gente padronizou isso, né? A gente está trabalhando com uma medida relativa, né? Então, o desvio padrão relativo à nossa média, tá? Então, ou seja, ao invés da gente estar falando, olha, a variação dos nossos dados é 1 ponto, né? É 1 ponto em relação à média das notas. A gente diz que a variação é, então, 20% em relação à média das notas, né? Então, veja que é muito mais interessante do ponto de vista de informação, tá? Aqui a gente diz que é 0% em relação à média, né? Não tem variação. E aqui nós dissemos para o aluno C que a variação, então, dos dados, das notas, é 100% em relação à média, né? Então, observem como que é uma medida que nos dá algo mais interessante para se estar trabalhando, né? E a gente poderia classificar, então, ó, aqui como uma variabilidade no limiar, né, entre baixa e intermediária. Aqui uma variabilidade baixa, na verdade, seria a ausência de variação. E aqui uma variabilidade extremamente alta, né, muito alta, porque está acima de 30%, tá? Então, né, e aqui está a interpretação, tá? Então, poderíamos dizer aí, né, que as notas das provas do aluno A possuem uma variação aí de 20% pontos, né, então, em relação à média dessas notas aí, tá? Então, essas são as principais medidas, né, que a gente tem aí para se trabalhar, para resumir os nossos dados, tá? Que são as medidas de dispersão, né, que é a variância, desvio padrão e coeficiente de variação, e as medidas de posição central, que a gente vai ficar com a média e com a mediana. Com esses valores, a gente já começa a ter uma ideia, né? A gente já começa a descrever todos os nossos dados aí, né? Unido isso com o histograma e com um gráfico que a gente vai trabalhar na próxima aula, a gente já consegue, então, concluir, né, toda a estatística descritiva, toda a análise exploratória de dados. Tá ok, pessoal? Então, na terceira parte dessa aula de estatística básica, a gente vai trabalhar, então, com medidas chamadas quartis. E por quê? Para que a gente possa construir um gráfico chamado de box plot, ou gráfico de caixas. E é esse gráfico que vai nos trazer uma porção de informações, como variabilidade, como identificação de pontos extremos. E a partir desse gráfico, né, que a gente vai corroborar, então, ou não, né, com aquela ideia de que se a média
amostral for igual à mediana, então significa que é um indicativo que não tenha pontos influentes. Se a média for muito diferente da mediana, é um indicativo de que tem pontos influentes. Então é o box plot, que é um dos gráficos mais importantes para análise exploratória, né, para estatística descritiva. É ele que vai nos dar várias informações sobre os dados, tá? De modo inicial. Tá ok, pessoal? Então, na próxima aula a gente vai trabalhar com esse gráfico, e aí a gente vai fazer exercícios para complementar, ok? Então, vejo vocês na próxima aula. Até mais!